Por que eu falo mais foco, menos ansiedade? Nesse vídeo eu vou te explicar como isso pode ser útil e aplicável à sua vida. Como eu já falei aqui antes, eu tenho TDAH, e a comorbidade mais comum que vem junto com o TDAH é ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, mais especificamente que é a ansiedade propriamente dita. Segunda mais comum, depressão. Por que isso acontece? O TDAH tem um baixo tônus de dopamina no córtex pré-frontal, que é muito comum, não é só TDAH que tem isso. Falta de sono pode causar isso. Quando a gente tem esse baixo tônus de dopamina, a gente tende a procrastinar, ou seja, não tomar ação. A procrastinação causa ruminação em pensamentos, e ruminação é uma marca registrada de ansiedade e depressão. Então, eu quero que você entenda que a gente tem dois circuitos que governam nossas ações. Primeiro, dopamina, movimento, motivação, busca por objetivos. E o segundo, serotonina, bem-estar, calma, aqui e agora. Foco e ansiedade andam juntos. Se você está com uma dopamina desregulada, você vai procrastinar, ruminar em pensamentos, ficar ansioso e não vai conseguir focar. Se você está com serotonina desregulada, você vai ficar ansioso, ruminar em pensamentos, o que faz com que você procrastine e não consiga focar. Então, como a gente faz isso? Resumidamente, primeiro, regular a dopamina. Para regular a dopamina, a gente precisa, resumidamente, tá? Eu vou explicar melhor nesse vídeo, se abster de prazeres imediatos, atrasar o prazer. Isso faz com que a nossa dopamina vá de um estado mais fásico, que é ruim, né? Geralmente pessoas que usam drogas, enfim, dormem mal, se alimentam mal, tem vícios, hábitos compulsivos com relação à sexualidade, pornografia, tem um padrão de dopamina mais fásico. É péssimo, está associado à impulsividade, ruminação, procrastinação. É difícil se motivar se você tem uma dopamina fásica. Então, como que a gente faz isso? Regula a dopamina, atrasando o prazer. Né? Uma forma de fazer isso, já falei, o jejum de dopamina, se abstendo de prazeres imediatos, se você tem algo muito marcante, no meu caso era pornografia, enfim. E dormindo bem. Sono é 80% da sua capacidade de dopamina, de tônus de dopamina no dia. Tá? Sono, alimentação, exercício é uma ótima forma de se expor à claridade natural. Tá? Tudo isso vai regular a sua dopamina. A gente sabe que quanto mais coisas difíceis você faz e menos coisas fáceis de prazer imediato sem esforço. Então, por exemplo, eu não quero treinar, mas você vai mesmo assim. Ou, eu quero muito comer um doce, mas você deixa de comer aquele doce. Você fortalece, aumenta uma região chamada córtex cingulado médio anterior, que é a região da força de vontade. Tá? Pessoas que têm essa região mais forte tendem a viver mais, ela é mais fraca em obesos, ela é menor em obesos, e ela cresce quando as pessoas perdem peso. Então, o córtex cingulado médio anterior é uma região que está inclusive associada à longevidade. Tá? Pessoas que vivem muito têm essa região mais forte, e ela está muito associada ao tônus de dopamina, sua capacidade de se motivar, de se abster de prazeres imediatos. Tá? Então, basicamente é isso. Dopamina é você estar disposto a atrasar sua recompensa. E para fortalecer os circuitos de serotonina, ou seja, ter mais facilidade em se sentir bem, conseguir sair da ruminação, esse treinamento mental, resumindo, você tem que treinar, ser gentil com você mesmo. Socialização é uma forma, solitude também é uma forma, ou seja, ter uma boa relação consigo mesmo, mas também com os outros. Práticas de gratidão, oração, meditação, reconhecer coisas boas, fortalecer circuitos neurais que vão te deixar bem aqui e agora, tá? Que vão prevenir a ruminação, isso ajuda a prevenir depressão. Você tem que entender que tudo que você faz, você está treinando. Né? A gente acha que só quem treina é músico e atleta, mas isso não é verdade. Então, quando a gente está tratando mal alguém da nossa família em tempos mais difíceis, ou quando a gente rumina em pensamentos, fala coisas pessimistas, fica reclamando, você está fortalecendo aqueles circuitos neurais. Isso é um fato. Então, mas ao mesmo tempo, quando você treina ficar na natureza, treina meditar, treina não se apegar aos pensamentos ruins, como que você faz isso? Quando vir um pensamento pessimista, observa ele. Reconhece que ele é um pensamento pessimista, que aquilo não é construtivo para você. Isso vai treinando, não é de uma hora para outra. Né? Como eu já falei aqui, isso é um treino constante. Mas então você vai fortalecendo esse circuito de bem-estar aqui agora. A gente sabe que quando a gente assiste as cenas de pessoas se ajudando, ou ajudando umas às outras, por exemplo, na Jornada do Herói, né, várias séries e filmes têm isso, ou a gente mesmo serve ao próximo, ajuda alguém, a gente tem não só, primeiro, a gente tem uma redução da atividade da amígdala, que é a principal região de ansiedade, ela ativa muito quando a gente está ruminando e tendo medo do pior cenário, e também a gente tem uma redução de citocinas inflamatórias, interleucina 6, que está muito associado não só a estresse e a piores desfechos mentais, mas também a pior imunidade. A gente sabe que estresse e imunidade andam muito juntos. A gente vê isso na pele, por exemplo. Né? A pele e o sistema nervoso eles vieram do mesmo tecido embrionário, que é o ectoderma. Então, quando a pessoa está mais estressada, acontecem sintomas na pele, né? E a imunidade da pele piora. Então, estresse e ansiedade e
imunidade andam muito juntos. E por que isso é tão importante, tá? Serotonina e dopamina. Quando você fortalece tanto os circuitos de dopamina, que é ter mais tônus de dopamina, córtex cingulado médio anterior, capacidade de se motivar, de agir em direção aos objetivos, mas também capacidade de ficar bem aqui agora, você junta esses dois e você entra no estado de flow. O estado de flow é quando você faz acontecer sem nem perceber, que é basicamente você está bem aqui agora, mas você também está em movimento. Então você sai do seu ego, porque você não está ruminando em pensamentos, você está em um estado pleno de foco. Alguns dizem que é até um estado espiritual, o estado de flow. Vocês já assistiram aquele filme da Disney, Soul? Né? Então ele tem o mundo físico e o mundo espiritual. E aí no mundo espiritual as pessoas, algumas estão ruminando em pensamentos, então elas estão vivendo como se fosse um inferno na Terra, e outras pessoas estão no estado de flow. Por exemplo, um atleta lá jogando basquete, ele sai de si, né? É como se fosse uma experiência que você sai do seu corpo, você sai do físico. Você nem vê o tempo passar. A noção do tempo muda. Então, é um estado muito bom para produzir coisas, um estado que está muito associado a maiores níveis de felicidade, de longevidade, prevenção de doenças, imunidade, estresse. E como a gente faz isso? Fortalecendo tanto o circuito de dopamina, né, que é de força cognitiva, mas também o de serotonina, flexibilidade cognitiva. Isso gera sensações absurdas de empatia, de amor ao próximo, por causa dos circuitos serotoninérgicos, que também tem a ver com ocitocina, mas não vou aprofundar muito nisso agora, e uma motivação em agir, em conversar. Muitas pessoas se sentem muito desinibidas, conseguem conversar com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, porque os circuitos de empatia estão muito fortes e também os de dopamina, de motivação, de movimento. Então você está sempre querendo entregar valor para as pessoas. É muito doido, é um estado de flow. E esse é o estado de flow, é de você servir para as pessoas, para o todo, como se todos fôssemos um só. Então, por exemplo, medo de abordar alguém na rua, a ideia do mais foco, menos ansiedade, é você obter esse estado de flow que as pessoas precisam de drogas para tentar chegar perto e artificial, não vai ser genuíno, de forma natural. Ao invés de roubar a dopamina e a serotonina do futuro, é você postergar o seu prazer imediato para no futuro você ter esse estado de flow mais fácil, mais acessível. Eu digo isso que eu tenho praticado isso e tem funcionado. Quanto mais você reforçar esses circuitos neurais de fazer coisas difíceis, de não se engajar em prazeres imediatos sem esforço e, ao mesmo tempo, se tratar bem, ter seu tempo de solitude, ter o seu tempo com a família, ter uma boa relação consigo mesmo e com os outros, mais fácil você vai conseguir acessar esse estado a qualquer momento, a qualquer hora. Porque você vai partir, então, por exemplo, as suas relações sociais melhoram, você fica mais empático. Por que isso tem a ver com empatia? Porque muitas vezes a falta de empatia é uma falta de serotonina no seu cérebro. Você não consegue se sentir bem aqui e agora, então você está ativando o circuito de recompensa, de ansiedade, então você quer buscar no outro alguma coisa que está faltando em você, então naturalmente você fica ansioso, porque você já vai abordar uma relação, você já vai socializar de um ponto de vista que está faltando alguma coisa em você. Vai abordar uma menina, tem muito medo. Por quê? Geralmente vem de um pensamento egoísta, não tem reforçado os circuitos neurais de serotonina. Eu vivi isso por muito tempo. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E como o seu bem mais valioso hoje é o seu lápis de atenção, está sendo constantemente bombardeado e atacado de todos os lados, principalmente por vídeos curtos, telas, pornografia, todo tipo de porcaria que vão tentar jogar para você, comida, porcaria, ultraprocessada, a gente esquece de reservar um tempo para relaxar, para assistir um bom filme, uma série, de fazer coisas que vão demandar um pouco mais de trabalho, né, de ir na natureza, ir numa cachoeira, ir numa praia. Então a gente nem relaxa e nem foca, fica nesse limbo ali de ruminação e procrastinação. Seu sistema nervoso está sendo bombardeado por informações sensoriais a toda hora e todo lugar. E tem uma prática que ajuda a combater esse excesso de estímulos. E ela também recarrega a dopamina em até 65%. Essa prática mostra justamente como o seu tônus de luta ou fuga e ansiedade tem a ver também com o seu tônus de dopamina. O que é o tônus de luta ou fuga e ansiedade? Hoje em dia, por causa desse excesso de estímulos, a gente tem um tônus do sistema nervoso de luta ou fuga, ou simpático, aumentado. Isso faz com que a gente tenha mais ruminação, ansiedade, pensamentos de sobrevivência, pessimismo e tudo. E quando a gente pratica o que eu vou falar agora, a gente recarrega os nossos níveis de dopamina e aumenta o tônus parasimpático, de calma, relaxamento e digestão, que é o oposto do sistema nervoso simpático, de luta ou fuga. Então essa prática foi chamada pelo neurocientista Andrew Huberman de Non-Sleep Deep Rest, mas ela já existe há muito tempo, é o Yoga Nidra,
e essa sigla em inglês significa relaxamento profundo sem sono, que basicamente é se deprivar de estímulos sensoriais por 10 a 20 minutos, e tem um estudo mostrando que ela pode aumentar em até 65% sua dopamina, recarregar sua dopamina. Porque como eu falei, a gente é bombardeado a todo momento com isso, e ela também aumenta seu tônus parasimpático. Para você ter ideia, ela pode melhorar a qualidade do seu sono à noite e facilitar você cair no sono. Que a insônia inicial, que é a dificuldade de cair no sono, tem muito a ver com ansiedade, com esse tônus excessivo de luta ou fuga que a gente tem hoje. Isso é só um exemplo do NSDR que a gente faz quando está na natureza, de recarregar a sua dopamina e também aumentar o seu tônus parasimpático, diminuindo o seu tônus simpático de luta ou fuga e ansiedade. A natureza, ela tem um efeito de restauração, de aumento de vigor físico e mental. Tem um estudo que comparou 40 minutos caminhando na natureza e 40 minutos caminhando na cidade, com imagens cerebrais, mostrando que caminhar na natureza tem um efeito restaurador da fadiga de atenção direcionada, que é o que a gente vive muito hoje, nas cidades, em trabalho, enfim. A gente fica muito tempo olhando para uma tela e isso fadiga muito a gente fica bombardeado de informações sensoriais e é a mesma coisa que o NSDR também tem esse efeito. Mas caminhar na natureza tem esse efeito porque o tipo de atenção que você coloca quando você está na natureza é completamente diferente quando você está numa tela. Então é um tipo de atenção que é restaurador. Tanto que ela aumenta o seu controle executivo, porque tem esse efeito de aumento parasimpático, do tônus parasimpático, que é o oposto do luta ou fuga, de sobrevivência. Então a ideia, quando a gente reforça esses caminhos de serotonina, de bem-estar aqui agora, de parasimpático e menos simpático, de luta ou fuga, estresse, ansiedade, ruminação, sobrevivência, é que a gente se sente bem aqui agora com a nossa própria presença, melhora a relação com nós mesmos. E aí, quando você for se movimentar, e aí assumindo também que você vai ter práticas de aumento de tônus de dopamina, uma delas, por exemplo, é a exposição a frio, o banho gelado, na hora ele diminui a dopamina, ele gera uma irritação, um mal-estar, mas depois ele gera um aumento sustentado de dopamina, ele aumenta seu tônus de dopamina. Então, quando você junta essas práticas de melhorar a relação consigo mesmo, ter mais tônus parasimpático, ter fortalecido seus circuitos de serotonina, você treinou não se entregar a pensamentos de pessimismo e também servir ao próximo, enfim, todas essas questões que eu falo aqui de práticas de serotonina, junto com a de dopamina, você vai se mover de uma forma harmônica. Tudo que você for fazer vai ser de uma forma, vai partir de um lugar de entregar valor. Então você não precisa se entupir de cafeína, você vai ter uma energia muito mais forte, uma força muito maior. Não é fácil, como eu falei, é difícil, mas não é complicado, é simples, a gente que complica. Tudo que você pratica, você fica bom. Se você pratica ruminar em pensamentos, se julgar e se martirizar, toda vez que você cometer um pequeno deslize, você fica bom nisso. Se você pratica tratar mal pessoas da sua família, amigos, quando você estiver estressado, você fica bom nisso. Seu cérebro é um conjunto de autoestradas. Quanto mais você percorre uma estrada, mais pavimentada ela fica e mais fácil fica de percorrer ela. Então eu quero que você perceba que não é você, mas sim o que você pratica que te faz mal na maioria das vezes. Não seja um mestre em te fazer mal. Então entenda que muitos pensamentos e emoções que vêm até você não são você. Por baixo de toda essa bagagem emocional e dominação, na verdade, da sociedade, tentativas de indústrias de ganhar dinheiro em cima da gente. É verdade, não é conspiração. Se você for em supermercado, você vai ver, a maioria dos produtos que jogam na sua cara logo de cara são porcarias. As propagandas de várias empresas, que eu não vou falar o nome, apelam para a inocência, refrigerantes, apelam para a inocência das pessoas. Vocês não estão nem aí para a saúde, eles querem ganhar dinheiro. Então, por trás de toda essa bagagem, ainda existe aquela criança amável e que quer fazer o bem e que tem esperança de fazer alguma coisa pelo mundo. Então, vai depender como a gente faz isso. Essa falta de capacidade de se abster dos prazeres imediatos, muitas vezes é uma falta de fé nossa. E como que a gente vai ganhar mais fé? E eu falo fé não é religião, fé no geral, né? É uma fé em você, na vida, no universo, enfim, como queira chamar. Mas é a capacidade de atrasar os prazeres, de saber, de confiar que vai ter alguma coisa maior vindo ali no futuro. Então, para isso, a gente tem que realmente engajar nesses circuitos de fazer coisas que a gente não quer fazer agora, de se abster dos prazeres da carne, né? E ir mais para os prazeres do espírito, talvez, para alcançar esse estado de flow, que é um estado espiritual. E não é fácil, tá? Mas pode ser mais simples do que você pensa. Mais foco, menos ansiedade.